Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Êxodo, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 21. Nós estamos vendo várias leis que o Senhor está entregando a Moisés para que ele passe para o povo de Israel. E aí nós vamos ver leis acerca de muitas coisas, muitas e muitas coisas. Algumas delas nós vamos perceber que parecem até estranhas, vamos dizer assim. Tem vários detalhes, algumas coisas que nós conseguimos compreender, outras que nós até podemos nos perguntar, meu Deus, por que será que era assim? Como que era assim? Mas enfim, essa era toda a lei que Deus estava entregando para o povo de Israel. E estudando sobre isso, quando nós lemos essas leis, amados, é sempre importante nós entendermos qual que foi o propósito da lei. Por isso que sempre que eu encorajo os irmãos a estudarem a Bíblia, eu sempre encorajo os irmãos a iniciarem pelo Novo Testamento. Estudar muito o Novo Testamento e depois vir para o Antigo Testamento. Por quê? Para que nós possamos compreender o propósito de algumas coisas que aconteciam e a forma que aconteciam aqui no Antigo Testamento. Senão a gente começa a entrar assim em conflito. Não, como assim? Era assim, agora não é mais. Deus mudou e nós sabemos que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas Deus, ele age de formas diferentes. Por quê? Porque existe um propósito em todas as coisas. Então, ao lermos esse livro de Êxodo, principalmente aqui do capítulo 20 em diante, nós vimos ontem o capítulo 20, hoje o 21, enfim, daqui para frente nós vamos ver todas as leis detalhadamente acerca de vários assuntos, né, de todos os assuntos ali que o povo precisava saber. Está aqui na lei. E aí nós vamos lendo tudo isso e para não ficar, para nós não entrarmos em conflito com algum tipo de lei, com algum tipo de entendimento, é importante nós conhecermos o que a palavra de Deus nos diz sobre o propósito da lei. E daí é isso que eu quero começar aqui com os irmãos, mas antes de nós falarmos, eu quero ler esse texto aqui, que está aqui em Êxodo, no capítulo 21, eu quero ler os versículos 23, 24 e 25, que está escrito assim. Então, Êxodo 21, o versículo 23, 24 e 25 está escrito assim: Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Amados, aqui nós vemos, e isso também fica em outras passagens que nós vamos ver em Deuteronômio, que está repetindo a lei, em Levítico também, Levítico capítulo 24, versículo 20 vai falar sobre essas questões de como reagir quando sofre violência, quando sofre algum dano, e aí vem essa palavra dizendo, se houver danos graves, aqui é específico, falando, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela dar à luz prematuramente, não havendo nenhum tipo de dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido colocar. Mas se houver danos graves, daí vem esses versículos que nós lemos. A pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, ou seja, com a mesma medida com que foi medido, aquela pessoa vai sofrer o dano. Então, quando nós olhamos aqui, nós pensamos assim, nossa, será que continua a mesma coisa? Não, não continua. Por quê? Porque o propósito da lei era um propósito bem específico e Jesus Cristo, ele mesmo, quando ele vai explicar algumas coisas a respeito da lei, ele já nos deixa claro que ele estabelece um novo modelo de vida. Em Jesus Cristo, nós temos um novo modelo de vida. Amados, o propósito da lei não foi trazer vida para o homem, não foi trazer salvação, redenção para o homem.
Se nós estudarmos a carta aos Gálatas, nós conseguimos entender isso claramente. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 21, fala que a lei, ela não pôde dar vida para o homem. Se a lei pudesse dar vida, então a justiça de Deus seria estabelecida através da lei. Porque o objetivo de Deus sempre foi vivificar o homem. A partir do momento que o homem caiu e morreu espiritualmente, porque Deus falou no dia em que você comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, lá para Adão e Eva, no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ou seja, essa morte espiritual, desde o dia que o ser humano caiu, Deus sempre quis, a Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus, sabendo, onisciente, né? Deus sabendo todas as coisas, sabia que o homem cairia, já tinha o quê? Preparado a sua redenção, a sua salvação, a forma para que o homem pudesse ser vivificado novamente. Então Deus sempre quis o quê? Vivificar, dar vida novamente para o ser humano, para que o ser humano fosse o quê? Reconciliado com ele e tivesse a sua vida regenerada, restaurada. E a lei não teve o objetivo de dar vida para o homem. A lei, ela veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo 20. E tornando o homem plenamente consciente do pecado, o objetivo era que Israel entendesse que eles precisavam de Deus, que eles precisavam de um redentor, que sozinhos eles não conseguiriam. Lembra que nós vimos o objetivo de Deus ao entregar a lei para o povo, dizendo que faria deles um tesouro precioso, faria deles um reino de sacerdotes e uma nação santa? Nós vimos isso ontem. Ou seja, o objetivo de Deus era o quê? Que Israel, se tornando esse reino de sacerdotes, pudesse levar a mensagem de Deus, levar a palavra de Deus para o mundo, sendo uma nação santa. O objetivo era que a lei conduzisse o povo até Cristo. A lei foi um tutor até Cristo. O objetivo de Deus ao entregar a lei era que Israel se tornasse plenamente consciente do pecado, entendesse que a lei não é baseada na fé. Isso está lá em Gálatas 3:12. A lei não é baseada na fé, mas a justiça de Deus só pode ser executada, recebida por nós por meio da fé. O justo viverá pela fé. Então, o objetivo de Deus ao entregar a lei era conduzir o povo até Cristo. Por isso que a lei e os profetas testemunham a respeito de Cristo Jesus. Infelizmente, quando Jesus veio, nós vemos que o povo não entendeu. Por isso que várias vezes Jesus questionava e exortava e falava palavras duras com os fariseus. Como que vocês que são mestres da lei, como que vocês que estudam a lei não conseguem entender a lei? Como que vocês não conseguem compreender se vocês estão estudando isso? Ele questionava por quê? Porque aqueles homens não conseguiram entender o objetivo da lei. A lei não era simplesmente para eles se apoiarem como sendo a fonte da salvação. E eles estavam se apoiando na lei como sendo a fonte da salvação. Impossível. Porque quando nós lemos a lei, nós vemos que é impossível ser salvo pela obediência à lei. A lei, ela revela o quanto o ser humano está imerso e mergulhado no pecado. Traz à tona, traz à consciência do ser humano o quanto ele precisa de redenção, o quanto ele está governado pelo pecado. Por isso que a lei não teve o objetivo de trazer vida para o ser humano, a lei não é baseada na fé, por isso que a lei é um tutor. A Bíblia chama, lá em Gálatas, a lei é um tutor que levou o povo até Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. Infelizmente, os israelitas não entenderam isso, não compreenderam. A geração que viveu junto
com Jesus, quando Jesus veio em carne e osso, eles não compreenderam isso. Eles não conseguiram entender a lei. Agora, amados, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós que temos a Bíblia escrita, a palavra de Deus escrita, temos todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós conseguimos ter esse discernimento. O Espírito Santo nos dá esse discernimento. O apóstolo Paulo foi um instrumento usado por Deus para nos trazer clareza a respeito do objetivo, do propósito da lei. É só nós estudarmos com calma a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos. Para quem quiser, amados, no nosso canal do YouTube tem um estudo que eu fiz específico sobre a carta aos Gálatas e tem um estudo específico sobre a carta aos Romanos. Sobre a carta aos Romanos, você pode entrar lá em playlists no nosso canal do YouTube. É um estudo, eu acho que eu fiz ele em 2021, ministrei ele em 2021, 2022, agora eu não lembro exatamente o ano, mas as verdades continuam as mesmas. 2 ou 3 anos atrás eu ministrei o estudo Justificados por Cristo, que são 3 aulas, é sobre a carta aos Romanos. Para ficar claro para nós essa questão do objetivo de Deus ter entregue a lei, e principalmente o estudo sobre a carta aos Gálatas. É um estudo chamado Até que Cristo seja formado em nós. É um estudo sobre a carta aos Gálatas. E esses estudos, amados, para quem gosta de ler, de ter escrito, também tem no nosso site. Se você entrar lá no nosso site www.ministeriovidacwb.com, na parte Estudos, na aba Estudos, você consegue baixar gratuitamente o PDF desses estudos, tanto do Justificados por Cristo, quanto da Carta aos Gálatas, que está intitulado como Até que Cristo seja formado em nós. Eu creio que isso pode ajudar os irmãos, aqueles que ainda não fizeram esse estudo, a compreender o objetivo da lei. Amados, o objetivo da lei era que o ser humano percebesse e entendesse o quanto ele precisava ser o quê? Redimido, o quanto ele precisava ser vivificado. Por isso que Jesus, ao explicar a lei, ele demonstra que agora nele, a partir dele, estabelece um novo modelo de vida. Não é mais o modelo de vida da lei. Então nós vimos aqui esses versículos, falando aqui sobre a vingança, né? Sobre como reagir diante de um crime, diante de desobediência, diante de algo que uma pessoa está sofrendo um dano. Como que eles reagiriam? Olho por olho, dente por dente. Vai fazer a mesma coisa. E aí vem Jesus e revoga, vamos dizer assim, revoga essa lei e diz, não, agora não é mais assim. A partir de mim, agora é um novo modelo de vida. E daí eu quero ler para os irmãos esse texto. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Em Mateus capítulo 5, o versículo 38 até o versículo 42. Jesus fala assim, então Mateus 5, do 38 em diante. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. Veja que Jesus estabelece um novo modelo de vida para nós. Na lei, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo. Ou seja, agora eu estou estabelecendo, Jesus, estou estabelecendo um novo modelo de vida. Por quê, amados? Porque o modelo de vida que Deus tem para o ser humano é sempre um modelo de vida de fé, de justiça e de vivificação. A lei não pôde trazer vida para o ser humano. A lei foi incapaz de vivificar o homem porque não era esse o objetivo. Então, quando nós estudamos a lei, quando lemos a lei, nós precisamos ter isso na nossa mente. Por exemplo, quando nós lemos na lei
dizendo ali que Deus, ele visita até a quarta geração daqueles que desprezam o Senhor, ele amaldiçoa até a quarta geração. Tem pessoas, cristãos, que ainda acham que eles estão sofrendo maldição familiar, hereditária. Amados, em Cristo, a maldição foi cancelada. Você aceitou Cristo Jesus na tua vida? Você recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? A Bíblia diz em Gálatas que ele se tornou maldito em seu lugar e em meu lugar. Não tem mais maldição hereditária. Não tem mais, o inimigo ele ainda tem ação na minha vida por causa do que o meu pai fez, por causa do que o meu avô fez. Não, amados. Agora eu quero até fazer um adendo aqui, explicar um pouquinho sobre isso. Por isso que nós temos que ter entendimento ao estudarmos a lei, o Antigo Testamento. Senão nós começamos a achar que aquilo ali é válido para nós. Amados, nós aprendemos os princípios de Deus, nós aprendemos como Deus age, nós aprendemos os propósitos de Deus, mas nós temos que ter discernimento. Como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, seja um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade, que sabe aplicar a palavra da verdade. Não fazer uma confusão com a palavra de Deus e não conseguir aplicar na nossa vida. Nós estamos debaixo da nova aliança, o novo modelo de vida, que é o modo do Espírito. Isso está escrito lá em Romanos. O novo modelo de vida é o modo do Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E Jesus, ele veio explicando como seria esse modelo de vida. E aqui, em Mateus capítulo 5, o texto que nós lemos, nós vemos claramente ele dizendo, vocês ouviram algo, mas agora eu declaro outra coisa para vocês. A verdade a partir de mim agora é essa. O modelo de vida que vocês têm a partir de mim é esse. Antes vocês fariam vingança, olho por olho, dente por dente. E agora não. Se alguém bater na tua face, vire a outra. Se alguém pegar a tua capa, dê também a túnica. Ou seja, ele estabelece um modelo de vida completamente diferente. Completamente diferente. E aí nós precisamos entender isso, como aquele exemplo que eu dei da maldição, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas então, como assim? Não tem mais maldição hereditária, amados. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos trabalhar as áreas da nossa vida, compreendendo que o inimigo, ele tenta agir, porque ele já agiu na família, através, muitas vezes as pessoas vão dando exemplo, através do alcoolismo, através de divórcio, enfim. O inimigo, ele vai tentando reproduzir as mesmas coisas, mas nós acharmos, nós que estamos em Cristo, que algo está acontecendo na nossa vida porque é uma maldição hereditária, isso é um erro, isso é um equívoco, isso não é uma verdade bíblica. Por quê? Porque Jesus Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Ele se tornou maldição em nosso lugar. E agora nós somos livres no Senhor. Não estamos mais debaixo de nenhum tipo de maldição. Nós estamos debaixo da bênção de Cristo Jesus. É claro que nós precisamos aprender a colocar essa bênção em prática, que é o modelo de vida. Por isso que a Bíblia fala tanto no Novo Testamento sobre renovação da mente, sobre arrependimento, sobre santificação, sobre obediência, sobre se alinhar com a vontade de Deus, sobre humildade, de rendição a Deus. Por quê? Para que nós possamos colocar em prática a vida gloriosa, poderosa, abundante que Cristo Jesus já conquistou para nós. Por isso, amados, é importante nós termos o discernimento ao estudarmos a lei, entendermos o propósito, e é isso que eu estou falando aqui hoje com os irmãos. O propósito da lei não foi vivificar, o propósito da lei não foi dar vida, não foi justificar o homem, pelo contrário, foi tornar o homem plenamente consciente do pecado,
foi um tutor até Cristo. Infelizmente, aqueles que não entenderam isso não se renderam a Cristo, e agora, em Cristo Jesus, nós temos um novo modelo de vida. Eu nem tinha separado esse versículo aqui, mas eu vou abrir minha Bíblia aqui em Romanos, só para nós lermos, para os irmãos verem que interessante esse texto aqui. Romanos capítulo 7 fala assim, ó. Mas agora, Romanos 7:6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, ou seja, não estamos mais prisioneiros da lei, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amados, a lei, ela é santa, o apóstolo Paulo fala isso, a lei é santa. Porém, ela tem um objetivo que não é salvar, vivificar e justificar o homem. Por isso que nós precisamos entender a lei e entender o propósito de Deus para a lei. Por isso, agora, em Cristo, nós somos livres daquilo que antes nos prendia. Nós fomos libertos da lei. Não estamos mais prisioneiros da lei. Agora, nós somos livres para servir a Deus conforme o novo modo do Espírito. Isso você lê em Romanos, capítulo 7, versículo 6. Esse é o modelo de vida que Deus tem para nós em Cristo Jesus, na nova aliança. Que eu e você entendamos isso e possamos viver isso. E eu quero encorajar você, amado e amada do Senhor, a ler o Antigo Testamento, a ler a lei, que nós vamos ler agora capítulo a capítulo, e eu encorajo você a fazer a leitura do capítulo do dia. Hoje é Êxodo capítulo 21. Faça a leitura, observe os detalhes e veja o quanto o objetivo de Deus não era vivificar o homem através da prática da lei, mas era colocar limites. A Bíblia diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Ou seja, é algo que Deus precisou acrescentar. Por quê? Porque o ser humano estava transgredindo demais a Deus. E nós vemos aqui, olha o que nós estamos vendo o povo de Israel reclamando o tempo inteiro, murmurando o tempo inteiro. Nós vamos ver quanta desobediência. Nós vamos ver aqui nos capítulos posteriores, quando chegar na entrega da lei, porque por enquanto nós estamos lendo aqui, mas é Deus entregando essa lei para Moisés. Quando Moisés descer do monte para entregar a lei para o povo, eles vão estar lá adorando deuses estranhos, vão ter feito um bezerro de ouro. Ou seja, o tempo inteiro é um povo obstinado que se volta contra Deus. Então Deus entrega a lei exatamente por causa dessas transgressões, por causa da multiplicação das transgressões. A lei foi acrescentada por causa disso. A lei veio para colocar limites, para que o homem tivesse limites. Por isso que nós vamos ver lei sobre todos os assuntos, de todos os aspectos. Nós vamos ver que Deus estabelece uma lei sobre tudo quanto é assunto. O que eles precisassem, eles iam lá e consultavam na lei e sabiam como deveriam agir. Agora, amados, nós vivemos o novo modo do Espírito. Não estamos mais debaixo do governo do pecado, mas estamos debaixo da graça de Deus, do governo de Cristo Jesus, da nova vida que Jesus Cristo conquistou para mim e para você. Por isso que agora nós vivemos alicerçados em Cristo Jesus, seguindo a direção da sua palavra e do seu Espírito. Veja como é um modelo de vida completamente diferente. Por isso que Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas agora eu digo para vocês não resistirem ao perverso. Ou seja, se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Agora é um modelo de vida diferente. Agora vocês não vão mais ser vingativos. Agora vocês não vão mais se deixar dominar pela ira. Agora é um modelo de vida diferente, porque agora vocês foram vivificados pelo Senhor. Ah, amados, isso é incrível quando nós entendemos isso e nos alinhamos com esse modelo de vida. Por isso que viver o cristianismo no modelo de vida da lei de Moisés é insensatez total.
Deus não tem apenas uma lista de regras escritas. Olha aquele texto que eu li ali com os irmãos de Romanos 7:6. Não vivemos mais a antiga lei, fomos libertados da lei para servirmos a Deus segundo o novo modo do Espírito e não mais segundo a velha forma da lei escrita. Por quê? Porque a lei escrita não teve, não tinha nem esse objetivo, né, de dar vida ao homem. Então ela não teve o poder de atingir e mudar o coração do homem. Mas o novo modelo de vida, que é o modelo do Espírito, é o modelo da ressurreição, esse sim operou no nosso coração, regenerando o nosso espírito e nos dando um novo coração, que se inclina para o Senhor, que se volta para o Senhor, que está disposto e disponível para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, não simplesmente como uma regra, mas como a vontade perfeita de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que eu e você entendamos isso e possamos de fato viver esse novo modo do Espírito em nome de Jesus. Que ao estudarmos a lei de Moisés nós possamos compreender qual foi o objetivo dela, por que Deus entregou ela, que é o que eu já compartilhei aqui com os irmãos, e o quanto nós vivemos hoje um novo modo do Espírito. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Por isso que o Evangelho não é a lei de Moisés. Tem um outro estudo, eu já compartilhei com os irmãos, tem um outro estudo também que é sobre o novo nascimento. Os irmãos têm vídeo e tem escrito também, os irmãos podem baixar no nosso site, podem assistir às aulas. Esse também foi gravado acho que em 2021, começo de 2021, e eu falo, tem uma aula específica sobre isso, que o Evangelho não é a lei de Moisés, são coisas bem diferentes. E por isso nós precisamos entender, são coisas que nós precisamos entender para, ao estudarmos a palavra de Deus, nós conseguirmos trazer a aplicação para a nossa vida. Por isso que é importante nós conhecermos o Novo Testamento, a Nova Aliança, na qual nós estamos inseridos, para estudarmos, ao estudarmos a Antiga Aliança, nós compreendermos o porquê Deus estava falando daquela maneira, por que Deus estava entregando aquela lei desse jeito, com essas palavras, dessa forma. Isso é importante, amados, para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus e do reino no qual nós estamos inseridos, o reino de Deus, o Evangelho, que são as boas novas de Deus para o homem, que eu e você possamos entender de fato o que é o Evangelho, que de fato não é a lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés é uma coisa, tem um objetivo, um propósito, e o Evangelho é muito mais amplo do que tudo isso. Tá bom, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque dia após dia o Senhor tem nos ensinado sobre as tuas verdades, o Senhor tem trazido entendimento, revelação. Pai, a minha oração é para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor ilumine os olhos do meu coração, ilumine os olhos do coração dos meus irmãos, que nós possamos ver todas as coisas como o Senhor vê, que nós possamos compreender a tua palavra, que nós possamos compreender a diferença entre a lei de Moisés e o Evangelho no qual nós estamos inseridos, a nova aliança na qual nós estamos inseridos, que nós possamos compreender o propósito. Parece que é um Deus diferente, mas é porque são propósitos diferentes, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, que o Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que nós possamos compreender o objetivo do Senhor ter entregue a lei de Moisés da forma com que foi. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos sejamos cheios do entendimento, da sabedoria e do discernimento que vem do Senhor. Que nós possamos ser obreiros aprovados que manejam corretamente a palavra da verdade. Que nós possamos aplicar corretamente essa palavra na nossa vida e viver a tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.